Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Muita alegria a sua presença aqui para nos assistir, para escutar e refletir conosco mais uma passagem bíblica. Antes de falarmos sobre o tema de hoje, por favor, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para divulgarmos o nosso trabalho. Para você que não conhece a página Evangelho Raciocinado, nós temos o nosso trabalho no Instagram, uma página voltada para mensagens que levam de fato uma reflexão, uma mensagem de consolo diariamente. E também temos o podcast mais consolador do Brasil, Evangelho Raciocinado, nas principais plataformas. Pode buscar, por exemplo, lá no Spotify, Evangelho Raciocinado, e lá terão vários episódios do nosso podcast com mensagens maravilhosas para o seu dia a dia. O episódio de hoje, é um tema interessantíssimo, um tema que traz realmente uma reflexão sobre o nosso modo de ver os textos bíblicos. Então, desde o início aqui eu ressalto que o objetivo deste vídeo não é fazer nenhuma diferença entre religiões, por favor. É ter o máximo de respeito com os textos sagrados. A Bíblia é um documento que foi elaborado pelas mãos ali, pelos emissários e correspondentes de Deus, os profetas, cada um com a sua contribuição. Então temos o máximo de respeito com este documento e o nosso objetivo é raciocinar sobre a origem da humanidade, a teoria do Adão e Eva, e nesse raciocínio instigarmos um pouco o pensamento, De fato foi isso? Será que o Velho Testamento não está cheio de figuras? Será que o Velho Testamento não tem algumas mensagens que devemos ter cuidado antes de fazer qualquer interpretação literal? Visto que a ciência avança, nos mostram conceitos novos também. Essa questão da ciência para um lado e a religião para o outro é muito contraditória. Estamos falando dos mesmos fatos, Eu acho que elas devem caminhar juntas. E aqui eu não desqualifico nenhum texto, apenas no final, como você verá, eu trago perguntas justamente para a gente pensar o sentido das palavras e realmente refletir e tentar sair daquela interpretação que às vezes nos deixa cegos pelo próprio fanatismo. Então, até estudando e buscando sobre este tema, vi alguns autores destacando, principalmente a questão de serem estudados em teologia. Eu ressalto desde o início, você que está me assistindo, às vezes as pessoas ficam com medo, medo de abrir o livro sagrado. Eu não tenho capacidade de entender o Evangelho, é muito difícil. Não, as palavras de Deus, este livro sagrado chamado Bíblia, se você ler logo no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus dá graças a Deus por ele esconder esses segredos dos cultos e dos sábios e revelar aos pequeninos. Então as palavras, a Bíblia, os textos, ela não é óbvio que Deus não faria essa separação, deixando que apenas os cultos e sábios entendessem. Jamais. Deus quer que a mensagem toque os corações simples e humildes, que é a maioria do nosso povo. Então, não tenha medo, abra a Bíblia, leia e vamos raciocinar, deixando livre, com respeito, todas as posições, tá certo? Então, tema de hoje muito bacana, Adão e Eva. Eu vou trazer aqui então alguns pontos. Quando falamos em início, iremos falar, lógico, de Gênesis. E aqui, logo no começo, em Gênesis, nós vamos ter ali nos primeiros capítulos sobre a criação do mundo, aquela criação que foi feita ali em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E logo na sequência, nós temos sobre Adão e Eva, segundo a Bíblia, os primeiros seres do universo. Logo no capítulo, nós temos aqui no capítulo 4 de Gênesis, nós temos o nascimento de Caim e Abel. Então você tinha
Adão e Eva, inicialmente tiveram Caim e Abel. Depois, lá no final do capítulo 4, vocês verão que Adão e Eva tiveram também mais um filho, chamado Sete. Como todos sabem, Caim matou Abel. E aí, durante ali os textos, no capítulo 4, Deus falará, ou fala, na verdade, para Caim. Ele diz o seguinte, me permita ler, isso está escrito no capítulo 4. Devido a ele ter matado Abel, ele diz, por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Mais adiante ele fala, quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E aí Caim responde a Deus. Isso abra o seu livro sagrado, está em Gênesis capítulo 4, versículos 13 a 15. Ele diz o seguinte, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E agora eu destaco. Agora eu aqui destaco. Prestem atenção neste trecho. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então aqui o primeiro ponto que eu acho muito interessante. Veja, existiam Adão, Eva, Caim e Abel. 4 pessoas. Caim mata Abel, temos 3. Porém, veja que o Caim, ele fica com medo que alguma pessoa encontre ele e queira matá-lo. Mas como se só existiam 3 pessoas, era Adão, Eva e Caim. Então, aqui já é a primeira questão que a gente deve ter um olhar. E ainda Deus responde, olha, se esse alguém que te matar, se esse alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele. Mas como se nós tínhamos na humanidade 3 pessoas, depois teríamos o 7, que é mais um filho de Adão e Eva. Então, nós estamos falando nesse momento de 3 pessoas no mundo. Então, de quem Caim tinha medo que iria matá-lo? Ele fala, qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. E ainda Deus responde, desde que te matar, 7 da família dele serão mortos. Então aqui já há o primeiro estado. Às vezes você vai ficar assustado com esse trecho, mas é o que está escrito. Isso nos indica que não existia somente Adão e Eva e Caim. Existiam mais pessoas. Raciocine comigo. Ainda no capítulo 4, no versículo 17, logo na sequência, há o seguinte registro, leia comigo. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Então veja que Caim foi para outra região e lá ele encontrou uma mulher. Da onde se existiam apenas Adão, Eva e Caim. Surgiu uma mulher nessa história toda e Caim se casa com essa mulher e eles têm um filho chamado Enoque, uma grande descendência. Então o próprio texto aqui, não é que ele é contraditório, nós, seres que interpretamos, somos contraditórios. Aqui tudo indica que existiam outras pessoas, confirmando também o que a ciência traz, que a humanidade inteira não saiu apenas de uma árvore,
mas que ao mesmo tempo em várias regiões do globo, foram brotando a espécie humana. Será aqui que nós não devemos ter um olhar diferente, né, a estes fatos, a estes textos? Nós vamos trazer algumas perguntas realmente para refletirmos, né? A questão é, será que não seriam códigos? Será que quando foi escrito Gênesis, né, muitos atribuem a escrita a Moisés, ele não estava falando, porque naquela época era muito comum o politeísmo, né? As comunidades acreditavam em deuses. Deuses da água, deuses da morte, Deus do sol e assim vai? Será que aqui, nesta reflexão, Adão e Eva não foram os primeiros que tinham como crença o monoteísmo, ou seja, a crença de um Deus único? E não falando que aqui surgiu tudo, mas será que eles não foram os primeiros, né, que trouxeram este conceito elevado de que nós temos apenas um Deus e não vários deuses de acordo com os fenômenos da natureza ou da nossa vontade? São perguntas. Então o convite de hoje não é desqualificar nem trazer revolta, mas é um convite para que você venha e que possamos estudar mais a fundo, tirar os velhos conceitos. Precisamos, inclusive eu e todos aqui, estudar mais a fundo, tentar trazer alguns significados, né? Ou algumas possibilidades. Veja mais adiante que interessante, é um fato muito curioso. Em Gênesis ainda, o capítulo 5, versículo 3, Adão foi pai com 130 anos. Isso está em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Adão foi pai com 130 anos. Depois, em Gênesis capítulo 5 também, versículo 4, logo na sequência, diz que Adão viveu mais 800 anos. Ou seja, Adão viveu 930 anos. Isso é possível? Raciocínio, você verá que há aqui alguma estranheza. Porque nós estamos falando de uma pessoa, um ser, que viveu há 6.000 anos. Né? Dizem que Adão e Eva, né, surgiram, foram criados aí 4.000 antes da vinda de Cristo. Então nós estamos falando ali de 4.000 anos antes de Cristo, temos aqui agora mais 2.020 anos, 6.020 anos. Né? Naquela época, sem nenhum recurso médico, a medicina não existia, não tinha remédios, as pessoas viviam, né, no meio das florestas, né, como primatas, e cercado de animais perigosos, venenosos. E aí um ser vive, primeiro tem um filho com 130 anos, e depois vive mais 800 anos, vivendo então 930 anos. Isso não soa um pouco estranho? Não contraria os nossos preceitos científicos? O próprio Cristo viveu apenas 33 anos. 33 anos. E nós vemos que ao longo do progresso da humanidade, né, nós temos ali uma evolução da qualidade de vida. Na época de Cristo, morrer com 30, 40 anos era comum. Na época dos nossos bisavós, tataravós, era com 50, 60 anos. Hoje a expectativa de vida é de 70 anos. Daqui 100, 200 anos teremos uma expectativa de 100 anos, quem sabe. Vai de acordo com a qualidade de vida, né, com a nossa, o nosso cuidado com a saúde, o avanço da medicina. Então a humanidade está em constante progresso. Na teoria que nós vemos aqui em Gênesis, existia um conceito, as pessoas viviam quase 1.000 anos, depois elas passam a viver muito menos. O corpo humano permite uma pessoa viver todo esse tempo? Ainda a ciência não provou isso. Né? Então, aqui fica outra pergunta. Será que anos
conforme está escrito na Bíblia, se refere ao ano de 365 dias, conforme nós entendemos? Será que o ano não era calculado de uma forma diferente? Como eles contavam ali o dia a dia? Então são perguntas. É isto que nós queremos neste vídeo. Às vezes ele viveu 930 anos, mas olha, anos aqui provavelmente não se refere ao ano que nós entendemos hoje. Então, ele deve ter vivido na época com ali a qualidade de vida, então de 30 a 40 anos, vamos supor. Né? Mas buscar ali, tirar essa interpretação literal. Será também que Deus criou o mundo em apenas 7 dias, 6 dias, e no 7º dia descansou? A ciência nos mostra que a formação do nosso planeta levou milhões de anos, 100 milhões de anos, no mínimo. Será que o dia na Bíblia se refere ao dia com 24 horas, conforme entendemos? Ou será que o dia se referia a eras? É justamente isso que eu gostaria de trazer neste vídeo. Reflexões para que possamos sair desta interpretação literal que gera tanto discórdia, inclusive contraria o bom raciocínio. Mas respeitamos, com certeza, todos os tipos de interpretação. Apenas trazemos como propósito da página raciocinar não só o Evangelho, o Novo Testamento, que é onde Jesus vem para cumprir a lei, mas para dar também o seu real entendimento, porque muitos entendimentos haviam sido distorcidos, como também analisar alguns conceitos básicos do Velho Testamento. Então, sobre a origem, né, do homem, da espécie humana, este é outro ponto que eu gostaria de ressaltar: ciência e Bíblia. Nós temos na Bíblia, então, Adão e Eva surgiram há mais ou menos 6.000 anos. Contudo, pesquisas comprovam, né, se você procurar na internet, na revista Exame, de 2017, possivelmente tiveram outras descobertas. Minha fonte às vezes está até desatualizada, mas apenas para evidenciar. Há um relato ali de cientistas, né, que encontraram crânios, membros, dentes, né, de ao menos 5 indivíduos da espécie humana em uma colina em Marrocos, e a idade, né, segundo todos os exames científicos, desses ossos são de 300.000 anos. Então, temos que abrir a nossa mente, temos que sair do velho, né, foi isso que eu aprendi, e não contestar. Porque quando nós aceitamos tudo que nos impõe, nós estamos nos limitando, nós estamos perdendo aquilo que Deus nos deu de mais valioso, que é o pensar, que é o questionar, que é o perguntar. Então eu não vim trazer a solução neste vídeo, mas vim instigar você a pensar e olhar principalmente o Velho Testamento com mais cuidado, né, com mais atenção, e tentando encontrar, né, significados plausíveis, realmente que fazem sentido. Né? Essa questão da criação do mundo, né, é um ponto muito relevante. Deus ter criado o universo, se você olhar cientificamente, a perfeição e a paciência que teve o universo para formar todos os planetas, inclusive o planeta Terra, isso torna Deus mais pequeno, menos extraordinário do que falar que foram em 6 dias, 7 dias criou-se o mundo. Isso tira a perfeição divina? No meu ponto de vista, não. Isso mostra uma perfeição que tem em conjunto a paciência, que é o que nos falta. A gente quer assim, tudo de um dia para a noite. A natureza não dá saltos, nós estamos vendo isso constantemente. Tudo há um tempo, há um progresso. Por que seria diferente? Né? E essa é uma qualidade divina, paciência, o que nos falta tanto no nosso dia a dia. Então, meus amigos, estes são os pontos do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Em nenhum momento quis desrespeitar nenhuma religião, tá?
por vezes você às vezes vai ficar um pouco assustado, porque você sempre, a sua vida inteira, teve um certo entendimento. Agora estou trazendo perguntas, mostrando no texto bíblico contradições, mas contradições que nós criamos nas nossas interpretações. Então eu convido você, com todo respeito, a olhar com atenção, a pesquisar, a olhar e falar, não, isso aqui não é possível. O significado dessa palavra não era bem isso, talvez havia outro significado. E a gente olhar e todos os estudiosos buscarem mais a fundo entender estes textos sagrados que devemos sim respeitar, porque foram escritos por pessoas que realmente foram eleitas, né, por Deus com essas missões maravilhosas, tá certo? Então, deixe o seu like no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo na descrição do vídeo estamos deixando também o nosso link do Instagram. Nos siga no Instagram, temos postagens diárias. Lá o foco no nosso Instagram são postagens consoladoras, uma mensagem de esperança, e o nosso podcast nesta mesma linha. Os links estão aqui embaixo, por favor. Se você puder e gostar do nosso trabalho, se inscreva, né, nos adicione lá, ficaremos muito, realmente felizes, tá certo? Muito obrigado pela paciência. Na próxima semana teremos mais assuntos. Se você tiver alguma sugestão, por favor, entre em contato conosco lá no Instagram ou aqui pelo YouTube, né? Em algum comentário. Nós vamos estudar, não sabemos de tudo, mas prometo estudar o assunto para trazer para a gente conversar e debater. Muito obrigado, fiquem com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você.